na noite de ontem, o galão da Márcia ativou o modo Clube Atlético Copeiro, como há muito tempo o torcedor não via, viu? E diante de mais de 40 mil torcedores no bundão de zebra, venceu o Sucos Del Valle por 3-1 e carimbou o passaporte para Assunção para a final da Copa Sula Miranda. O destaque principal do Galo foi Dudu, que deu um show em campo. E apesar de ter saído sem gol, o camisa 92 foi o autor das assistências dos 2 primeiros gols atleticanos marcados por Arana e Bernard. Quando o jogo parecia controlado, o Del Valle voltou para a segunda etapa virado no Giraia, querendo diminuir a vantagem atleticana. Até que aos 18 minutos, o Arroio, que não é o do Cruzeiro, descolou um chute de frente para a meta, o Everson falhou ao encaixar e o Spinelli, que é o canóbio sem grife, diminuiu para os equatorianos. A tranquilidade só veio aos 28 minutos, quando a zaga adversária não cortou o lançamento. Você falou que o Schunk ia se destacar? Deu gol para nós. Schunk e o Guaguá. É verdade. E o Hulk, depois da falha do Schunk, aproveitou para aparecer cara a cara com o goleiro e marcou o terceiro do Galo. Encerrou seu jejum de 15 jogos sem marcar e botou o Galo na final da Copa Sul-Americana. É o Galo finalista e rumo à grande conquista. Mas ainda tem que ganhar mais um. Não empolga não, viu, Lélio Gustavo? Não, eu empolgo sim. Com uma atuação como aquela de ontem, dá para empolgar e acreditar sem dúvida alguma no título da Copa Sul-Americana. O Galo jogou muito bem. Você pega as atuações ali do Dudu, do Bernard, o Alan Franco jogando na posição que ele joga na seleção do Equador. Você viu, né? Aí o nível dele ficou diferente. Aí, Sampa, não precisa nem pensar muito mais, hein? E até o Fausto Vera chegou a arriscar um chute pro gol, começando como titular, mas ontem foi a noite dos mortos-vivos, né? Dá pra falar diferente. A Arana fez um gol, né? Sim. Dudu jogou demais. O Bernard jogou demais. Que golaço. Aliás, a jogada do Dudu no segundo gol, hein? Porra, que jogada bonita. Toque, e depois a finalização do Bernard, excepcional, né? Espetacular. E depois, ele não poderia faltar à festa, o meu super-herói, Hulk. Finalmente aproveitando o lançamento do Alonso, a falha do Schunk, mas o Hulk não falhou e simplesmente guardou a bola no fundo das redes. O Atlético teve outras oportunidades. Acho que o estilo de jogo do Independente Del Valle casou perfeitamente com o estilo do Atlético, porque, de fato, foi aquilo que nós vimos lá no Equador. O time joga e deixa jogar. E não adianta falar, ganhou do Independente Del Valle. É o líder do campeonato equatoriano, 13 pontos à frente do time que... Aliás, 13 não. Do time que meteu 3 no Palmeiras e tem 15. Que nem é o segundo colocado. Só para lembrar. Então, uma grande classificação. E agora é buscar o caneco lá em Assunção. Desse time que o Lélio tá querendo aí enaltecer, esse Independente Sucos Del Valle... Já tinha falado no primeiro jogo, time ruim. O Lélio Gustavo mesmo falou, me decepcionou, eu esperava mais. E ontem, com 20 minutos de jogo, já era provado isso, Totonho. 88% de posse pro Atlético Mineiro. Que isso? Até os 20 minutos do primeiro tempo. E aí, quando você vê um jogo onde o Guilherme Arana faz gol, aí você fala assim, o time largou mesmo de vez. O time largou, o time não quer nada com a vida, não. Porque não ou não é, Lélio Gustavo? Fala do fundo do seu coração agora. Pra mim foi uma grande atuação do Atlético, porque é um time que não estava jogando bem, como nós vimos em algumas ocasiões. Ele ontem jogou bem e o adversário não foi páreo. Pra mim isso é simples. E uma grande atuação. E o Guilherme Arana, ele tá acostumado a fazer gol, já fez até no seu time. Uai, que vantagem. Fazer gol no meu time que tava na segunda divisão. Ano passado ele era da segunda divisão. Copa do Brasil, hein? Vamos parar com isso, aí não dá, hein? Ano passado era segunda divisão?
É porque ele fez chororô pro Serginho, tá magoado até hoje. Tá bom, isso, continua assim. Renova por mais 4 anos com ele. Você tá conversando groselha aí? Você tá falando do Independente Del Valle. O Del Valle, se o adivinho, não desceu o Del Valle, que eliminou quem? O maior Muxuquiruna de todos os tempos. Acontece, gente, zebra acontece, futebol, como diria lá o nosso grande... Foi quem que falou aí que no cemitério dos... o Renato No Paiva. cemitério do futebol está cheio de favoritos. Tá ele, inclusive. Cheio de valentes. Aconteceu isso. O Muxuquiruna, depois de eliminar La Bestia Negra, o maior time aí da América do Sul, América Latina, La Bestia Negra. Aí o Muxuquiruna, ó, ficou de nariz alto, achando que tava podendo demais. E aí pegou o Del Valle e levou tinta, porque tava jogando São Paulo. Agora, o adversário do Atlético, Lélio, o adversário aí, na final, vai ser no Paraguai. Vai ser no Paraguai. Sai do jogo entre Lanús e Laú, né? O jogo de ida ficou 2-0. Amanhã. Desses dois times aí, eles se comparam, eles se equivalem ao Del Valle? Os dois são piores do que o Independente Del Valle. Então o Atlético é favoritaço. O Atlético passa a ser favorito pra ganhar. Antes de passar pra cima, o Atlético era campeão. Não é assim não, não é assim não. O Léo conversou isso com a gente aqui fora do ar um dia. Não é assim não. O Lanús conseguiu eliminar o Fluminense porque o Fluminense vacilou demais. Perdeu muito gol, deu uma relaxada no jogo lá em Fortaleza, né, que é o estádio do Lanús, leva um gol do Marcelino Moreno. No último lance do jogo, num contra-ataque, que o escanteio era para o Fluminense, eles levaram esse gol, e aqui no Maracanã, o primeiro tempo era para estar 90-0, e aí, no final do jogo ali, o Lanús consegue empatar. O jogo estava 1-0 no Fluminense, e o Lanús fez o gol de empate. Eu vi, semana passada, Lanús contra a Laú. O jogo foi lá no Estádio Nacional de Santiago do Chile. O Lanús abriu 2-0. Depois você até vê o nome do centroavante aí. É Rodrigo Garilho, eu acho que é o nome dele. Ou Garijo, um negócio assim. O que fez o gol, o que fez os 2 gols? Os 2 gols. Castilho. Quem? Castilho. Rodrigo Castilho. Ele é bom jogador, tem o Marcelino Moreno, que nós já falamos dele. Tem um bom goleiro também, o Lanús, mas eu entendo o seguinte, o Galo jogando o que ele pode jogar, ele vai ser favorito contra o Lanús ou contra a Laú. A Laú que, inclusive, o Totonho, esteve no grupo do Botafogo na Copa Libertadores. Ganhou do Botafogo lá no Chile. Entendeu? Mas, mesmo assim, eu entendo dessa maneira. Ontem foi um resgate assim de um futebol do Galo que a gente não via há um bom tempo. Tava ganhando, mas ontem ele unificou o resultado com a performance. Exatamente. Boa. Foi realmente excelente a atuação do Galo, hein? Maravilhosa. Portuga, fala aí, Portuga. Não, é claro que o Lélio tem que exaltar o Atlético, que é ele que está na final, lógico. É um time merecedor. O Atlético não entra em um. Ele foi ameaçado logo no começo do jogo, no jogo da ida, com um pênalti que é bem discutível. Né? Sim. Então, depois disso, ele sempre foi senhor das ações do jogo. Agora, você dizer que o Del Valle é um grande time, pode até ser, mas nessa semifinal ele foi muito abaixo do que a gente esperava. Ele jogou muito pouco. E claro, não posso dizer que ele é um grande time. Se ele fosse esse time todo, ele estava na semifinal da Libertadores e não na semifinal da Sul-Americana, onde ele participou da Libertadores e não passou nem na primeira fase. Agora, quanto uma possível final, eu acho que o Lanús, ele é favorito contra a Laú, bem favorito. E num jogo só, numa final, onde você tem um adversário argentino, nunca as coisas estão definidas. O Lanús tem um jogador que pode mudar o jogo, que é o Marcelino Moreno. Eu acho ele muito bom jogador. O jogo contra o Fluminense eu assisti também. O Lélio disse que o Lanús consegue empatar. Não só consegue empatar, como é um golaço. Triangulação, jogada chegando, é um time que sabe jogar. Agora, o Lanús tem um jogador que muda o jogo. Num dia bom,
do Atlético Mineiro, ele pode ter 2 ou 3 ou 4 jogadores que ganham jogos, né? Você não pode desprezar o Dudu, muito menos o Hulk, né? Se o Gustavo Scarpa tá num dia bom também, o seu goleiro resolve jogo, né? O time brasileiro tem as suas valências. Agora, eu acho que deve dar Lanús e Atlético Mineiro numa final bastante interessante. Concordo um pouco com o Léo, um favoritismo 60-40 para o Atlético, mas não vai ser fácil, não. Então, pelo Bom, aqui, se depois você só lê aí as finais que o Lanús enfrentou o Galo, hein? Um abraço pra você. Tchau. Todo mundo cravando. Mas não é o mesmo time, hein? Não é. Todo mundo Mas cravando não é o mesmo Lanús. time, ninguém joga ali. Atleticano já ensaiando a final com o Lanús aí, vai ser a Laú que vai passar, viu, Totó? Tomara, porque aí eles vão ter que jogar sem torcida e manda o jogo Pois pro é, eu Brasil. quero saber onde é que ele vai jogar e só tô falando que ele vai passar. E nem se ele é favorito, não é porque qualquer um que passar aí, o Atlético Mineiro vai passar Sim. o caminhão. Agora, o que me surpreende é que ano passado, a Sul-Americana, quando estávamos na final com um time de verdade, que é o Racing, da Argentina, a Sul-Americana era a segunda divisão, agora ela virou Champions League. Eu não falei Ela isso, eu virou não tava Champions aqui. League. Falou isso, Agora é legal não. pra caramba, todo mundo Nem quer ganhar. falou isso, não. Eu não falei agora, isso, eu não tava agora aqui, você tá falando uma mentira. O Rafa não estava no programa, Sim. tá? A equipe era outra e nós Ué, mas ele tava no programa, mas ele fora do programa. valorizamos e muito a disputa entre Cruzeiro e Racing Sim. ano passado no Paraguai. Inclusive, todos nós aqui referimos o seguinte, de que era uma reconstrução do Cruzeiro, uma chegada importante à final. Agora, eu sei que o Atlético tem chegado às finais, né, com mais constância, mas é mais uma final que ele está presente. Agora, tem que ganhar, né? Tem que ganhar. A Sul-Americana Do pro Vale do Atlético, ela vale primeiro pelo seguinte, a manutenção de uma ótima posição no ranking da Conmebol. Só para lembrar, a próxima Copa do Mundo de Clubes aí, o Infantino já anunciou 48 clubes, né? Olha. Então, pelo ranking, já era pro Galo ter ido pelo ranking no último, né? Não foi porque tinha muito brasileiro. Não deixa de ser um título importante e, é claro, o Atlético estará garantido na Copa Libertadores do ano que vem. Sem dúvida. É isso. É isso aí. Ponto final. Deixa eu falar uma coisa pra você, velho. É muito bom que vocês cheguem em finais, que vocês ficam registrados na história como as maiores vergonhas das competições que participam. Ano passado foi a maior vergonha do futebol brasileiro, o sul-americano, um time jogar uma final de Libertadores com um jogador a mais o tempo todo e tomar não a virada, ele tomou foi 3. E aí vocês contratam o jogador que acabou com vocês, ele não consegue andar. Olha que coisa ridícula. Ô, gente, só um Programa mais negócio. ouvido. Fala, Lélio. Não, o Portuga só falou isso de coração. Desde 2013 ele torce pro Galo ganhar Libertadores. Então tá, um abraço, tchau. Calma, Lélio, volta aqui, volta aqui. Tá vendo, Ô. Portuga? Não dá pra maciar pra esses caras, não. Calma. Ó, O cara tá falando que nós presta passamos atenção. vergonha, ele Não tá querendo preciso- rir, malandro. não preciso de porta-voz e sou muito homem pra dizer a Libertadores mais legal que um time já ganhou, inclusive desde 1960, foi a de 2013. Assim como eu perguntei pro senhor qual o maior time de Minas na 98, e o senhor não correu. O senhor disse que é o Cruzeiro. Não foi Então, você, não. eu sou cria. Foi o Eu sou Lucas cria Van da tua Dollinger. fonte. Eu sou cria da tua fonte. Não preciso de porta-voz e não tenho medo de dizer o que penso. O senhor disse que o maior time de Belo Horizonte é o Cruzeiro Coragem Esporte pra dizer Clube. a verdade. O senhor sabe disso. Que isso, É, hein? isso foi 10 anos o senhor atrás. tem As coragem coisas pra falar mudaram a aqui, verdade. viu? Olha, Foi as coisas 2013. mudaram. As coisas mudaram. Não Calma, mudou nada. Sabe o que não mudou nada. Sabe o que mudou de ontem pra hoje? A conta corrente do Galo. Sabe por quê? Com o triunfo de ontem, o Galo vai disputar sua 9ª final continental, igual o Lelão falou. São 4 títulos e 4 vices. Os vices foram aquelas Copas dos amigos do Nicolas Leoz, né, Lélio? Copa Ouro 93, a Conmebol de 95, que não é a Copa dos amigos. A Master da Conmebol de 96 e ano Isso. passado a vergonha. E outra, Lelão, até o momento, falei de grana, né? Os nossos capitalistas aqui, ô meus ritos mundinhos. O Galo já embolsou mais de 20 milhões nessa Sula Miranda.
e já vai embolsar, pelo menos, mais 11 milhões, se for o vice-campeão, mas se levantar o caneco, ele fatura mais 6 milhas de dólar. Ou seja, pode levar mais 33 milhões de real se levantar o caneco. Ô, Léo, já dá pra pagar uns salários atrasados, hein? Já dá, já dá. Não, e sem contar outra coisa que eu esqueci, né? Ano que vem ele ganha uma bilheteria num jogo de Recopa Sul-Americana, que ele pode até conquistar o bicampeonato, vai saber. Então, é muita coisa em jogo. O técnico, né, agora é o Sampaoli, não é o Milito mais, incompetente, ficou paralisado no primeiro tempo com a expulsão do Gregory. Então, tá tudo caminhando agora pro Atlético, inclusive, entrar mais leve aí nos jogos do Campeonato Brasileiro e resolver essa pendência que ele tem aí, Rafa. E teve uma pendência também, rapidinho, do Hulk com o juiz, né? Você viu eu vi. Você viu? O juiz, pra agradar o Hulk, trouxa. O Hulk deu as costas, mas ele saiu fora. Se saia, saia, que eu não vou lhe dar a mão, é zona nenhuma. Você me dá cartão amarelo, pô. Se o Hulk tivesse um pouquinho mais de maldade, ele fazia assim, passava no cara. Quando você finge que vai bater na mão do cara e... Faz assim, Aí era amarelo. Ué, não, ele não fez nada demais. Normal. Não ia dar nada, não. Não tem que dar nada, não.